não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E faça então o serviço completo. Douglas Pelegatti. Qual a relevância da Igreja hoje, com expoentes como o Papa Francisco, na luta contra o comunismo e a mentalidade revolucionária? É correto dizer que a busca da santificação é um meio mais eficaz para o indivíduo a proteger da mentalidade revolucionária? Não, não. Isso aí não basta de maneira alguma, mesmo porque, vamos dizer, a luta pela santidade não depende de você, meu filho. Deus escolhe os santos do jeito que ele quiser. Se ele quiser pegar um mafioso e transformar num santo, ele faz. E se tem outro jeito que fica rezando o dia inteiro, ele diz, não, vengo aqui, não tu não, mas por quê? Por que não? Isso depende de Deus, tá certo? Nós não buscamos a santidade, nós buscamos a nossa salvação. Algum elementozinho de santidade vai ter, tá certo? Mas, como se diz, é o mínimo obrigatório, tá certo? Em segundo lugar, a intercessão de um santo pode ser uma coisa muitíssimo poderosa, tá certo? Mas enquanto isso, enquanto você não se santifica, o que nós fazemos? Nós ficamos esperando, que o Douglas Pelegatti vai ser santo, ele sobe lá, reza por nós. Não dá, é preciso ter uma atuação no campo histórico-cultural. E nesta atuação você pode se santificar como tantos se santificaram. Você tem toda a parte de santos poloneses, santos húngaros, santos russos, que se santificaram justamente no martírio, né? Enfrentando um inimigo muito mais poderoso e às vezes até vencendo. Então, eu acho que existem muitos campos de atividade em que a gente pode lutar contra isso. Mas também lutar contra a mentalidade revolucionária, hoje em dia, já não é mais só lutar contra o comunismo no sentido formal e inicial da coisa. Eu acabei de explicar, vamos dizer, a amplitude que o marxismo alcançou é uma coisa monstruosa. Não é isso? Então, também existem elementos revolucionários, vamos dizer, na própria dialética interna do capitalismo, tá certo? Que às vezes são mais revolucionários e mais totalitários do que o próprio comunismo. A ideia, por exemplo, de você... esse é o grande plano de várias empresas. Você vai acoplar cérebros humanos aos computadores, de modo a torná-los hiperinteligentes. Então você terá dois tipos de pessoas. Você terá a multidão dos idiotas, que serão manipulados pelos hiperinteligentes, e os hiperinteligentes, por sua vez, estarão todos conectados a uma central que os comandará. Os criadores disso, eles dizem claramente, isto é o fim do Homo sapiens. Eu vou escrever sobre isso. Então falou, olha, extinguir o Homo sapiens e criar outro tipo de coisa, Stalin nunca pensou nisso, Mao Tse Tung nunca pensou. Isso ultrapassa já, tá certo? Então, vamos dizer, a praxis vai mudando a situação de tal maneira, né, que a própria distinção entre capitalismo e socialismo vai sendo mesclada, vai sendo misturada, o que não quer dizer que não exista direita e esquerda, porque a direita e esquerda depende da sua autodefinição, e isso continua existindo, como sempre existiu. Ou seja, só que os conteúdos, hoje em dia, você pode dizer que a direita é mais o nacionalismo mundial, e a esquerda é mais o globalismo. Então, nesse sentido, a esquerda, o que nós chamamos usualmente de esquerda, está maciçamente do lado do globalismo, portanto está do lado da classe dominante. E o outro lado está do lado do povão. A direita está do lado do povão e a esquerda está do lado da elite.
A história é assim, meu filho. As coisas tomam direções completamente paradoxais. E nós temos que estar preparados para isso. Então, temos que. É assim, eu acho que a mentalidade doutrinal tem que ser extirpada da cabeça humana. Né? Sobretudo a cabeça de vocês. Quiser raciocinar em termos só de conceitos abstratos, assim, em termos de dever ser, em termos de sociedade ideal, é tudo uma besteira. Mas, se você pegar, por exemplo, a posição católica perante capitalismo, socialismo, etc, etc. Tudo que está ali está certo, só que é o seguinte: o livre mercado deve ter as suas limitações, porque senão você entra no consumismo geral, etc, etc. Ah, muito bonito, isso está certo isso, só que isso é um moralismo abstrato, porque de quem vai limitar, né, a força do mercado? E quem vai limitar? O Estado. Porque se você atribui ao Estado isso, você caiu no socialismo, né, filho? Mais dia, menos dia. É isso que você quer? Ah, não, não é. Então quem vai limitar? Eu digo, bom, a minha ideia é esta. É a própria igreja como força cultural, ela tem que ser o limite tanto do Estado quanto do mercado, sem ela interferir diretamente nem no mercado nem no Estado. Ou seja, além de mercado e Estado, você tem que ter uma terceira força, que é a cultura, a moral dominante, etc, etc. Ou seja, as próprias pessoas, é a formação da alma das pessoas que vai determinar isso aí. Então, tal ou qual exagero no poder do mercado, tal ou qual exagero no poder do Estado, será detido não porque você vai fazer uma lei contra isso, mas simplesmente porque a população não aceita. E então, quando a igreja propõe políticas sociais para limitar essas coisas, ela está atribuindo, às vezes, ao Estado uma função que é dela. Está entendendo? É por isso que assim, eu não sou um entusiasta da doutrina social da igreja, porque a doutrina está certa. Só que ela está querendo que o Estado ou o mercado façam coisa que ela mesma tem que fazer. Se ela tiver hegemonia cultural, pronto, o Estado e o mercado estão limitados e vão se manter dentro desses limites. Por quê? Porque não vão conseguir vencer a população. Agora, se a própria opinião pública se torna mercadoria e ela se integra no mercado, então acontece o processo que eu já expliquei antes. E é isso que a igreja não pode deixar fazer. Ela tem que dizer, olha, as nossas ideias, a nossa fé, não está disputando no mercado. Nós não disputamos no mercado, meu filho. Se dizer isso é uma ofensa brutal. Nós não estamos aqui vendendo as nossas ideias. Nós estamos dando as ideias de presente e estamos morrendo para dar isso para você. Você vai chamar isso de mercado? Então, vamos dizer, a introdução e fortalecimento de critérios que são externos ao mercado e ao Estado são absolutamente necessários, mas você vê que há um século a discussão é essa, mercado versus Estado. Eu digo, não existe mais nada além disso. Se não existir, o Estado, no fim das contas, vai ganhar. Sempre. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei.
professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.